Olá, eu sou Miguel Ferreira, falo aqui do Instituto de Cultura Pop e nosso encontro hoje é para falarmos sobre quadrinho. Isso, histórias em quadrinhos ou HQ. Os temas que as HQs abordaram em sua época inicial geralmente foram os temas cômicos ou temas infantis. Não é por isso que a tradução mais comum para as histórias em quadrinhos norte-americanas, comics, vem do termo cômico, né? Que personagens engraçados, personagens como se fossem sidekicks, eles tinham bastante relevância, né? Então ficou essa nomenclatura conhecida como tipo de HQ norte-americana, comics. E é assim até hoje chamada as grandes editoras, né? DC Comics, Marvel Comics, mas o termo cômico há muito perdeu esse sentido. Hoje a gente tem comics como se fosse o estilo de quadrinho norte-americano. A gente vai falar disso um pouco mais à frente. As HQs, as histórias em quadrinhos, ela é muito ligada hoje conceitualmente à história de personagens super-heróis, né? Super-heróicos. Só que a história em quadrinho, ela é uma história que poderia ter sido levada ao público em outra linguagem. Ela poderia ter sido levada em forma literária, né? Poderia ter sido levada em forma de cinema mudo, como as obras do Chaplin, que você não tem palavras ditas pelo personagem, você entende que ali tem um enredo. Então, as histórias, elas têm vários formatos para serem apresentadas, narrativa. Então, alguém quer contar uma história e essa história é contada através do recurso HQ, história em quadrinho. Chama quadrinho também, porque cada parte da história vem dentro de um quadrado. E esse quadrado dentro de um retângulo maior, que é a página. Então, a história é subdividida em quadrinhos. Para ficar bem simples, bem claro. Não é nada... E a cada lugar que a gente vai, existem as nomenclaturas. Você pode conhecer, seu pai, ou já deve ter ouvido muito chamar de gibi. Gibi no Brasil foi a primeira edição voltada para o público infantil, que era da região sul. E gibi é o nome comum que se dá também a crianças, né, a garotos. Então é um termo unissex usado na região sul do Brasil. E foi feita essa homenagem ao público-alvo da edição, chamando ela de gibi. Então, o brasileiro costuma, sim, chamar, pela tradição, o quadrinho, a história em quadrinho, de gibi. Nos Estados Unidos, devido a publicação das editoras terem temas inicialmente cômicos, e era assim que era voltada a publicação, então se convém chamar as publicações norte-americanas de comics, né? Cada lugar vai ter uma nomenclatura, mas todas elas, independente de ser comics, gibis, mangá, manguá, né? BD, serão histórias em quadrinhos. O que muda são as características de cada uma dessas. A gente vai mostrar daqui a pouco. Para representar o que eu coloquei como história em quadrinho, que pode ser além da abordagem de personagens poderosos, super-heróicos, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Exemplos que são consagrados, reconhecidos, inclusive em outras linguagens de arte. O primeiro que eu trouxe aqui, vocês devem conhecer, se não conhecem, devem conhecer, é a Persépolis, que é a história contada da Marjorie Satrap, que era uma menina de 10 anos, quando teve a revolução no Irã, e ela foi obrigada pelo comando xiita, talibã, a viver naquela teocracia. A ilustradora e criadora do quadrinho, ela fez a história da vida dela, de como foi essa transição. E mais uma vez, ela podia ter feito, tal qual Anne Frank, fez um diário, ela podia ter feito uma biografia, mas ela resolveu relatar tudo o que aconteceu, a sua vivência da inicialização do sistema xiita no Irã. Ela representou em forma de quadrinhos. Ela conta com a narrativa muito rica em detalhes, mas com desenhos simples. Desenho até diria minimalistas, poucos detalhes, mas são perfeitos para a narrativa.
com toda a obra em branco e preto. Esse quadrinho é uma história em quadrinho, mas também é a biografia da autora. Então, esse aqui é um exemplo de que o quadrinho, a história em quadrinho, não é simplesmente, apesar de ser bem representativo, o mundo dos personagens super-heróicos. Falando de histórias em quadrinhos que transcendem e chegam bem a expressões de literatura, não poderia deixar de citar a obra do Art Spiegelman, Maus. Maus é que o Art Spiegelman era um repórter e ele resolveu retratar a experiência mais forte da sua família, que tinha sido com campos de concentração, e ele simula o personagem, ele mesmo, colhendo informações do pai, enquanto em visitas. E o pai vai relatar tudo que ele e a mãe do Art Spiegelman passaram nos campos de concentração nazistas. O interessante dessa abordagem é que o autor decidiu ilustrar aos próprios judeus como ratos, né? Que eram assim também que eles eram chamados pelos nazistas. E os nazistas, como os perseguidores desses ratos, eles representam-os como gatos, né? Na capa, um gato de bigodinho, estilo Hitler. E essa história do Art Spiegelman, que é uma história da vida dele, ganhou o prêmio Puzzler, que é o prêmio de jornalismo. Como eu falei, é a história em quadrinho transcendendo a premiação do quadrinho. A história foi contada, foi usado o formato de quadrinho, mas ela vai além. Ela ganhou o prêmio de jornalismo, porque tem teor histórico, tem teor de fato. Então, o Maus é leitura obrigatória para quem gosta de uma boa leitura, independente se está representada 100% em forma literária ou não. E por último, mas não menos importante, aquele que é o carro-chefe das histórias em quadrinhos adultos, seria o Sandman, de Neil Gaiman. Por que o Sandman é tão referenciado? Ora, foi a primeira vez que uma história em quadrinho ganhou o prêmio de literatura. É a história Sonhos de uma Noite de Verão, onde o próprio Sandman, personagem criado pelo Neil Gaiman, encontra o Shakespeare e pede para ele fazer aquela que seria uma das suas peças mais controversas, que são Sonhos de uma Noite de Verão. Então, esses são exemplos que, apesar de diferente dos outros, o Sandman é um personagem da DC Comics e ela até traz de forma regular personagens super-heróicos, mas a abordagem, o tema que o Sandman traz, ele é diferente. Não é pela sua capacidade física ou intelectual. O Sandman é como se fosse uma entidade. Ele é bem apresentado, ele e sua família, e é leitura obrigatória. Tanto que, mais uma vez, quadrinho que ganhou o prêmio de literatura. Então, é o quadrinho transcendendo a questão do consumismo, do cara que é forte, do cara que pula, do cara que joga teia. Então, esse também falando em quadrinho. A história em quadrinho nasce nas histórias publicadas em forma de tirinha nos jornais e transcende para publicações independentes, com personagens únicos. E o que nós temos hoje é um universo de personagens poderosos. Algumas histórias não são de personagens super-heróicos, mas trazem elementos das histórias em quadrinhos, por isso são consideradas HQs. Mas o que eu vou falar para vocês agora foi o grande diferencial, que a gente pode chamar de o pulo do gato. Porque mesmo não sendo somente de super-herói, é difícil você desvencilhar ou pensar em história em quadrinhos sem pensar em personagens poderosos. E tudo mudou em 1938, né? Quando dois amigos judeus, um teve uma ideia e o outro sabia ilustrar. Então eles tiveram a ideia de compor um personagem com poderes, e esse personagem seria um grande vilão. Depois eles pensaram que não ia dar certo, e se esse grande vilão pudesse usar esses poderes para ajudar as pessoas. Por mais que isso seja óbvio, em 1938, até 1938 aquilo não tinha sido feito. Todos os personagens heróicos, ou vilanescos, ou cartunescos, ou infantis,
eles tinham capacidades humanas básicas. Foi publicado em 1938 aquela que seria o grande divisor de águas do mundo dos quadrinhos, a Action Comics número 1. Essa em minhas mãos não é uma original, é um facsímil, é uma cópia autorizada pela própria DC, que publicou na época que foi a morte do Superman. Essa daqui eu comprei em 1994. Mesmo não sendo original, ela já tem mais de 20 anos, já pode dirigir tudo. E essas páginas simples de um bebê que chega numa espaçonave, que é criado por um casal, né, e demonstra capacidades super-humanas, ela dá o start para todo o universo de personagens. Daí a pouco ninguém mais queria compor personagens para esse tipo de mídia que não tivesse um diferencial. Ele deixou de ser o primeiro para passar a ser referencial. Então, tudo que se fala sobre o Superman e a dívida que a comunidade de personagens tem com ele, ele foi o primeiro super-herói de revistas em quadrinhos ou de HQs. E assim, o Superman, ele é, não é porque ele seja considerado o maior, ele é o maior de todos, sim. As controvérsias, as pessoas que gostam de um personagem assim ou assado, são entendidas, mas ninguém tira do personagem Superman ser o primeiro personagem com superpoderes a aparecer numa história em quadrinhos, né? E esse fato foi tão importante que o Superman, mesmo não existindo, ele foi capaz de interagir com todas as personalidades reais da sua contemporaneidade, né, nos Estados Unidos. Tem uma edição muito interessante onde o Superman faz uma luta de igual para igual com Muhammad Ali, que até então peso pesado dos Estados Unidos. Essa edição capa dura me foi presenteada, é uma edição belíssima, com arte muito genial do Neil Adams, e vocês mereciam, todo mundo devia ler, muito boa. Isso é para ilustrar que o personagem ele é do quadrinho, mas ele foi representado nas dinâmicas sociais do seu tempo, né? Fazendo parte, inclusive, de alguns movimentos ou publicidades daquela sociedade. E no Brasil? Como foi nossa produção de HQs no Brasil? Acho que ninguém desconhece o imenso e relevante trabalho de Maurício de Souza e a sua importante Turma da Mônica. A Turma da Mônica, que representa toda uma sociedade, todo um mundo, todo um universo que atende personagens do mundo caipira, atende personagens do mundo indígena, como o Papa Capim, atende personagens do mundo espírita, né, como o Anjinho, o Penadinho. Nós temos todo um complexo universo do Maurício de Souza. E essa foi sim o grande filão da publicação própria, a produção brasileira, né? O Brasil tem sua comumente chamada história em quadrinhos gibi, porque assim como em outros lugares, ele teve uma inicialização voltada para o público infantil juvenil. E personagens infantis tinham uma aceitação mais rápida. Mas a Turma da Mônica, ela vence a questão de idade. Você consegue ser fã da Turma da Mônica. Apesar de você ter passado da faixa etária, e é um universo, uma obra em constante remodelação, em constante crescimento, né? É muito relevante falar, para mim é importante falar da importância de Maurício de Souza, assim como outros que a gente vai apresentar. Mas o Maurício de Souza é com certeza, né, o nosso maior criador, incentivador de histórias em quadrinhos. É totalmente brasileiro, né? Mas assim, como a gente está falando da historicidade de quadrinhos e produções brasileiras, eu trouxe aqui uma produção que, como eu falei, a produção nacional se dividiu em publicações infantis e publicações marginais. O marginais eu vou explicar para vocês. Numa época ditatorial, numa época em que as pessoas não podiam falar exatamente o que queriam, cartunistas e chargistas usavam sua arte, né, para poder criticar ou apontar os erros de um sistema ditatorial. No Brasil, eu chamo marginal porque nem sempre foram esses artistas
reconhecidos ou abraçados de forma ampla, né? Nós temos grandes artistas como o Laerte Coutinho, que o Laerte Coutinho é, na minha opinião, um dos maiores desenhistas e ilustradores do mundo, né? E a sua produção intelectual como roteirista, né? A sua obra é muito intensa. E ele hoje tem uma postura autoafirmativa de transgênero, que também é algo muito pertinente para nossas discussões. A contribuição do Laerte transcende a sua habilidade com lápis na mão. A sua consciência é muito mais contributiva do que tanto quanto sua obra, né? Mas eu trago também aqui uma pessoa que, para mim, merece o nosso olhar. É o Carlos Zéfiro. Muita gente não conhece. Se você depois do vídeo quiser dar uma olhada no que esse cara fez, ele fez algo que é onde eu chamo de marginal. Marginal, mas no sentido de estar à margem da lei. Não que fosse um problema policial. Na década de 70, era comum você comprar nas bancas de revistas um chamado catecismo, que era um livreto onde uma folha de papel A4 era dobrada em mais ou menos 4 ou 8 pedaços, e delas eram publicadas histórias com teor sexual, né? As histórias eram toscas, não tinha muita historicidade, mas a arte era chamativa, anatomicamente bem interessante, e elas eram vendidas como se fosse no submundo. Você chegava no jornaleiro e perguntava: tem catecismo? E chamava catecismo porque dava para colocar junto do livreto de catecismo, que era o que o pessoal, quando ia fazer a primeira comunhão, levava dentro. Então ficou conhecido. Dentro do livro do catecismo ficava de forma que ninguém reconhecia, porque era o mesmo papel, o mesmo tamanho. Então, o catecismo de Carlos Zéfiro, mesmo com sua arte, que era vendido para pessoas de menor idade, mesmo com a proibição, mas eu acho interessante falar disso porque era uma forma dele expressar a arte, e eu particularmente usei muito de referência no meu, que eu também desenho como ilustrativo, me incentivou, porque a arte dele era muito boa, para a época muito boa, o recurso que ele utilizava. E Carlos Zéfiro é um ilustre desconhecido, só se foi revelado sua identidade como funcionário público já bem próximo de sua morte, né? Mas quem leu, você pode procurar o catecismo, não é bem católico, eram temas adultos. Então, para falar de quadrinho nacional, eu trouxe tanto a produção do Maurício de Souza, que é muito relevante, muito importante. Tenho produções aqui de chargistas e cartunistas muito importantes, como Laerte, Angeli, né? Que é uma publicação do Chiclete com Banana, que é basicamente da arte do cartunista Angeli. E ela é muito boa, isso é a cara do Brasil. Então, a produção de quadrinho brasileiro vai estar muito dividida entre a produção infanto-juvenil e a produção marginal. Entenda-se marginal por ser essa produção crítica, e essas muitas vezes produção com teor sexual, mas não para deturpar, mas é porque na contemporaneidade, na dinâmica, nós brasileiros somos submetidos a uma carga de sexualidade, e para isso as edições nacionais eles só se mostravam o que nós temos todo dia, né? A gente liga a TV e tá lá o pessoal com roupas minúsculas. Então, eu quero registrar aqui uma revista que eu tenho, que é uma das minhas prediletas, que é Los Tres Amigos, né? Que é onde você tem o Angeli, o Laerte e o grande e felizmente falecido Glauco. Glauco, que era um cartunista. Tem personagens como Geraldão, né? O Casal Neuras, que foi assassinado por um dependente químico que ele mesmo ajudou a tratar. Então essa edição aqui, ela tem um diferencial, além dela ser uma publicação nacional, grande, formatão, ela é a única revista nesse tamanho que a gente tem. Inclusive os formatos, né? Formato de revista, de HQ, é algo que você deve sempre
perguntar por que tantos, né? Hoje está na moda, muito na moda, a gente comprar HQ assim, ó. Capa dura, como se fosse capa de livro, né? Ela com código de barra e inscrição de publicação literária, né? E todo um acabamento. É muito comum, mas nem sempre foi, né? Era comum também que a gente chamasse nossas HQs de revistinha, porque havia um formato pequeno, um formato menor, um formatinho. Enquanto que nos Estados Unidos sempre se trabalhou com formato americano, esse formato desse tamanho aqui. Esse formato americano, né, que era o comum nos Estados Unidos, é o tamanho comum da Comics norte-americana, ele só veio para o Brasil, passou a ser publicado como formato oficial, agora já nos anos 2000. Formato, inclusive, é o que diferencia um pouco cada publicação, né? A gente tem falado de HQs norte-americanos, que a gente chama de comics. A gente tem falado de HQs nacionais, que muita gente dá o nome de gibi. E como é que eu chamo uma HQ que é produzida do outro lado do mundo, no Oriente? Essa também a gente já falou, todo mundo sabe, que é o mangá. O mangá, ele vai ter um tamanho bem parecido com o nosso formatinho, mas ele tem um diferencial de todos os outros. O mangá, para a leitura correta do mangá, ela segue um sentido contrário das revistas, dos contos, dos gibis ocidentais. Como assim? Quando eu pego o HQ, mangá, eu não abro essa capa. Aqui é o final da história. Ela tem que ser lida a partir daqui, e aqui é o início da história, né? E até a ordem de leitura, ela é ao contrário. Para você entender a arte sequencial, no caso aqui oriental, elas têm essas regras. E para a gente parece absurdo, mas basta você emergir que você vai vendo o quanto ela é gostosa de ler. E esses personagens de mangá, eles, pela própria tradição oriental, eles facilmente passam para um outro nível de expressão, que são os animes, né? Os animes que são conhecidos, né? Mas nós temos aqui, ó, só para ver. A arte do mangá, ela é basicamente em branco e preto, né? Com a arte sequencial bem cadenciada, bem desenhada em linhas finas, um preto bem chapado, né? Temos vários estilos, mas a gente consegue diferenciar o mangá assim. Eu tenho aqui esse formato, que também é bem parecido com o formato do mangá, né? Se você perceber o tamanho, a arte sequencial também em branco e preto, com o preto chapado, né? Esse formato aqui, ele é o que agora a leitura dele é feita no modo ocidental, a partir da primeira página. Esse formato aqui, ele é conhecido por Fumetti, né? Que é o formato de HQs, histórias em quadrinhos produzidas na Itália. Por que Fumetti? Porque nas gráficas que trabalhavam há um tempo, quando começaram a produzir, elas trabalhavam com prensas a lenha e a publicação quando saía, ela saía com cheiro de fumaça. Então o Fumetti é como se fosse fumacinha. Então, aí deu-se o nome aos fumetti, de fumetti às HQs italianas. E os fumetti tem personagens muito relevantes, tem Tex, Zagor, esse gosto muito, que é o Dylan Dog, tem filme sobre ele. E assim, tem suas características, tem suas abordagens e vale a pena, né? Só para, mais uma vez, HQ não se restringe à publicação de histórias de personagens super-heróicos. No caso do Fumetti, não tem ninguém com superpoderes, só mais com muito, muito boa intenção e muita aventura. E ainda falando de formato, pessoal, eu gostaria de dizer assim, o termo quadrinhos, revistinha, ela é como se chama, mas que a gente tem também exemplos de HQs de encher os olhos. Essa daqui é talvez uma das publicações em termos de diâmetro, uma das maiores que saiu, né? A série é ilustrada pelo Alex Ross, um dos desenhistas realistas mais influentes da nossa geração. Ele trabalha com pintura realista e cada página é como se fosse um fotorrealismo incrível. Então, além de ser realista enquanto arte,
esse formato, em comparação aos outros formatos, o formato americano, né, ele é extremamente diferente. Então, as duas são comics, né, porque são produções de histórias em quadrinhos norte-americanos com personagens super-heróis, mas o formato, além da forma básica retangular, do tamanho não parece nada, entendeu? Então, o quadrinho que a gente se refere hoje é uma linguagem. Você pode encontrar hoje, inclusive, o quadrinho fora do papel, que está sendo muito comum o quadrinho se encontrar. Às vezes você não consegue ter a edição, mas você consegue ler a história apresentada em sites, ou até mesmo as próprias editoras disponibilizam as suas publicações, o seu material de forma online. Então, quando você lê, apesar de não ter o elemento básico, que é o papel, a história continua lá, com todos os elementos, arte sequencial, cores, com personagens, com onomatopeias. E assim, essa é a minha explanação sobre quadrinhos. Espero que vocês tenham gostado. Estamos aqui com o circuito das artes pela Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, com apoio da Secretaria de Cultura do município, com os recursos da Lei Aldir Blanc. Olha, para a gente concluir essa nossa explanação sobre quadrinhos, eu vim mostrar aqui alguns exemplos que eu tenho na minha coleção. Para falar e para gostar de quadrinhos, a gente acaba sim tendo que fazer uma certa juntada de edições, né? Somos quadrinistas e colecionadores. O colecionador, ele vai ter uma atenção sobre as edições, um cuidado, né? E a gente acaba tendo resguardado de alguma forma algumas edições que podem ser consideradas hoje raras. Não é difícil o acesso, porque as edições estão disponibilizadas, como eu já mostrei antes, até mesmo em algumas livrarias. Mas a gente consegue ter, dado a atenção da coleção, edições como a linha Reino do Amanhã, né? Que é uma outra obra muito interessante, muito influente do desenhista, ilustrador e pintor realista Alex Ross. Essa história, ela é muito referenciada porque ela traz um futuro utópico com o Superman aposentado devido a uma tragédia e que ele é levado a retornar às atividades por causa do comportamento dos novos super-heróis. Isso é o que faz o Superman. Essa dinâmica dessa história é bem interessante e a arte, mais uma vez, ela é feita pelo desenhista Alex Ross, que é um dos desenhistas e ilustradores que pintam de forma realista. E essas edições que eu tenho são as edições originais da Abril, da editora Abril, né? Elas saíram mais ou menos há uns 20 anos, né? Eu tenho as 4 edições da primeira edição. Hoje você encontra esses... Abril já não é mais a gráfica que publica, né? A editora que publica HQ no Brasil há quase 20 anos. Então essas edições aqui, elas beiram uns 25 anos ou mais. E o Alex Ross, as edições do Alex Ross desenhadas por ele, quando surgiram, elas tiveram um grande impacto, porque o atrativo da arte no HQ, ela é muito significativa. Às vezes você compra realmente pelo visual, mas o conjunto, argumento, ilustração é que compõe uma boa HQ, né? Mas o visual que Alex Ross proporcionou na arte dele, com a arte dele nas HQs que ele fez, às vezes com Mark Waid, foi impactante, foi impactante. Outro conjunto de obras que eu tenho dele aqui é a série Marvels, também pela Abril, também primeira série. A série Marvels, ela trouxe a primeira capa de como se fosse um papel transparente, um papel não, um plástico, né? Um acetato, né? E a arte do Alex Ross, realista. Elas são essas edições, o fato de estarem completas, serem da Abril, que é a publicação original no Brasil, elas são o que se pode chamar de itens de colecionador, né? O pessoal, alguns vendem, né? Alguns compram. Eu já comprei a minha na época, guardo até hoje, me orgulho de ter, volta e meia eu releio.
E assim, é por isso que nós somos, além de fãs, colecionadores. Nem todo colecionador, nem todo fã é colecionador, porque depende muito esforço em guardar, você tem que ter atenção, volta e meia você tem que estar trocando as embalagens, né? E eu inclusive tenho hoje uma anomalia, né? Tem gente que coleciona e não lê, coleciona pelo fato de gostar de ter um volume, tem espaço, ou até mesmo porque tem poder aquisitivo. Mas eu desconfio dessa prática porque o gostoso de ter, né, é algo que seja importante para mim. Não tem sentido guardar 200, 300 edições que eu não tenho, que eu não tive o prazer de ler. Isso para mim é ilógico, mas cada um com sua liberdade. Além da série Marvels do Reino da Manhã, que tem significância por serem ilustradas pelo Alex Ross, eu tenho em minha coleção duas edições que eu gosto muito de tê-las, né? Que é o encadernado Batman, Cavaleiro das Trevas, que é também publicado pela Abril, mais uma vez lembrando que a Abril deixou de publicar HQs há mais de 20 anos, então essas HQs publicadas pela Abril, elas têm um certo valor histórico, porque ela não existe mais, a editora existe, mas ela não é mais autorizada a publicar quadrinhos DC nem Marvel. Então, muitos dos meus quadrinhos, por ser um colecionador antigo, ainda foram publicados pela DC, ou ainda foram publicados pela editora Abril. Então, esse aqui é o Cavaleiro das Trevas, um filme que serve de base para alguns filmes, né? É nome de um filme, e também é muito influente num filme recente, fez sucesso, que é o Batman versus o Superman, e é leitura obrigatória, né? Existe o que a gente chama de tríade, né? Dos grandes nomes da HQ, e essa tríade ela é composta por Alan Moore, um britânico, que entre outras obras tem o Watchmen, né, e o Monstro do Pântano. Tem o Neil Gaiman, que eu falei também aqui nesse vídeo, que traz pra gente o Sandman, e o Frank Miller, que ele é desenhista, tem uma arte muito boa, muito peculiar, e ele também trouxe argumentos, a dinâmica dessa história, o Cavaleiro das Trevas, e também contribuiu bastante com a personalidade e a notoriedade do outro personagem muito carismático, muito competente, que é o Demolidor da Marvel, né? Então, quando se fala da tríade das HQs comics, né? A gente tem falado sempre nesses três caras que são muito referenciados: Alan Moore, o Neil Gaiman e o Frank Miller, sendo os dois primeiros britânicos e o Frank Miller o único norte-americano, né? Uma coisa interessante que eu acabei de ver, da mesma forma que essa HQ, né, ela influenciou de cara assim dois filmes recentemente, Batman, o Cavaleiro das Trevas, e até mesmo o Batman vs Superman, é que o cinema tem sido abastecido, ele se alimenta, vai de forma voraz na fonte das HQs. Isso é bem interessante. Nós que somos aficionados da linguagem de HQ, muitas vezes nos surpreendemos pela qualidade, pela atenção, ou nos decepcionamos, porque no intuito de fazer algo diferente, o diferente acaba não agradando. É comum, não é pelo preço da publicação, ou não é pelo preço da produção, é pela pertinência, pela qualidade da produção. Assim, de repente a visão do diretor sobre determinado personagem não é a visão adequada. Existem satisfações e insatisfações. Eu falei aqui do Alan Moore, que é o bruxo, né? Ele tem temas bem interessantes, traz uma leitura adulta, né? E tem um quadrinho dele muito relevante, muito influente na cultura pop, que é o Watchmen. O Watchmen, ele vai girar em torno de um grupo de vigilantes, que nesse universo de Watchmen ele tem um personagem extra power, um personagem muito poderoso, né? Mas a dinâmica que o Alan Moore traz é que
quem vigia os vigilantes? O que é que essas pessoas que têm superpoderes fazem realmente? O que aconteceria se existisse alguém com superpoder para além para além do humano, transitando entre nós? É esse grande mote de Watchmen, né? Aí esse mesmo Alan Moore foi consagrado por essa publicação e foi lançado um filme, Watchmen. E o filme, ele é assim, ele é Ctrl-C, Ctrl-V da história, do quadrinho. Até as cores estão lá, tá tudo lá. Mas muita gente não gostou. Muita gente torceu a cara porque ficou parecido demais. Então assim, eu sou daqueles que gostei do quadrinho e gostei sim também do filme. Mas um monte de gente não gostou. E Alan Moore é controverso como um todo. Ele tem produções belíssimas, mas mesmo o Watchmen, que foi blockbuster, tem outras produções que tiveram um bom resultado como filme, mas que o próprio autor não recomenda, o próprio autor pede retratação, às vezes pensa até mesmo em processar. Um deles é esse aqui, ó, V de Vingança. É um HQ muito interessante, todo em branco e preto, né? Que vai trazer a dinâmica de uma sociedade utópica, onde uma pessoa que foi submetida a experimentos hoje volta sob a máscara do Guy Fawkes para se vingar desse sistema que o oprimiu, né? É interessante e teve uma produção cinematográfica belíssima com a Natalie Portman, né? E é muito interessante, mas o próprio autor, o Alan Moore, não gostou, pediu para tirar o seu nome dos créditos. E assim, das artes, a HQ está sempre ali, mãozinha dada com o pessoal do cinema. Recentemente tivemos um filme baseado em 99% nessa HQ, do Shazam, que é DC, e foi interpretado aí por um ator. O pessoal não gostou muito, mas essa HQ é muito legal. E nesse caso aqui, eu vou ser sincero, a HQ é mais legal do que o filme, né? E essa é uma das discussões, né? As obras, elas não são superiores. Você tem uma obra que está lançada em HQ e ela depois é adaptada para o cinema, por exemplo. Não é porque o cinema seja uma arte superior, é porque o cinema acaba acessando, atingindo um público maior, um público mais diverso. E o público de HQ, ele conhece às vezes outras particularidades do personagem, assim como adaptações da HQ para o cinema, ou do cinema para a TV, ou da literatura para a TV ou para cinema, sempre causa controvérsia quando você é aficionado pela mídia primária dessa produção, né? Então, mas elas não competem entre si. É interessante que quanto mais os personagens ou aquela história transite por essas mídias, por essas formas, né? Elas se tornam mais populares, se tornam mais influentes na cultura pop, né? As histórias em quadrinhos, elas abastecem hoje aquela que seria uma das mais proeminentes indústrias culturais, que é a indústria do cinema. Nós temos aí grandes filmes, blockbusters, baseados em dinâmicas de história em quadrinho. E muita gente que está consumindo os filmes está surpreendendo por conhecer os personagens, mas os personagens têm, sei lá, 20, 30, 50 anos. E para quem já acompanha o quadrinho, nada de novo, mas é interessante vê-los assim, em tela grande, né, em movimento, né? Mas acaba tendo até uma certa divergência. O personagem do quadrinho, o personagem está diferente, o personagem é melhor aqui ou melhor ali. É o mesmo personagem, mas dado as suas dimensões ali, eles acabam tendo às vezes reações, características diferentes, né? No início, bem no início, o quadrinho sai atrás, né? Esse é um quadrinho publicado na época que saiu o Batman, né, de Tim Burton, e foi bastante controverso, porque o ator, ele era considerado baixinho, mas a adaptação é como se fosse uma adaptação do filme, né? Isso era mais comum. Você tinha um filme
e era feito um quadrinho baseado no filme. Hoje nós temos uma coisa assim, que é o quadrinho já existe e a dinâmica dele é apresentada num filme, né? Então a indústria do quadrinho alimenta sim a indústria do cinema.